Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. No Novo Testamento, a palavra no hebraico é hamartia, que significa errar o alvo, ou seja, o ser humano se desvia dos propósitos de Deus para a sua vida. No Antigo Testamento, é comum a palavra pecado ser chamado de transgressão da lei ou transgredir, ir além de um limite estabelecido. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Números capítulo 22, versículo 18. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Números capítulo 24, versículo 13. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías capítulo 24, versículo 5. Mas eles traspassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Oséias capítulo 6, versículo 7. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Oséias capítulo 8, versículo 1. No Novo Testamento, transgressão significa anomia, que quer dizer falta de lei ou quebra de lei. A versão Almeida atualizada e a tradução brasileira traduz essa palavra por iniquidade. Existem outros termos para designar pecado. Por exemplo, impiedade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 19. São diversos termos assim por diante que podem significar pecado. A origem do pecado. O pecado se originou através de um anjo, quando um querubim se rebelou contra Deus. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15. No jardim, Adão e Eva viviam em comunhão com Deus. Eles eram inocentes,
porém escolheram desobedecer à ordem dada por Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, do versículo 16 ao 17. Está claro que o homem tinha livre-arbítrio e poderia escolher fazer o correto ou não. A conversa da serpente com a mulher deixa claro que não devemos manter amizade com o inimigo, porque ele é astuto. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ao ouvir a resposta da mulher, o diabo desfaz aquilo que foi dado como ordem, fazendo parecer que Deus estava escondendo algo do casal. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 5. Vemos também que o diabo engana dizendo que o casal seria como Deus, ou seja, que eles seriam deuses. Com essa astúcia, o diabo despertou a curiosidade no coração de Eva, fixando seus olhos no fruto, assim desobedecendo a lei de Deus. Jesus chamou o diabo de mentiroso e homicida. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Todos os homens carregam a mentira do diabo, ou seja, viver em pecado é aceitar o que o diabo disse no jardim. O homem ignora a Deus como se ele não existisse. Ele quer ser um Deus vivendo de forma independente e rejeita viver segundo a vontade de Deus. O único jeito do homem largar a mentira é aceitando a verdade. Jesus é a verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Esse estudo é para orientar aqueles que ainda têm alguma dúvida quanto a esse assunto. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.